Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira, hoje dia 11 de novembro de 2024, e o Brasil se prepara para um dos eventos mais aguardados neste ano. Eu estou falando do G20, o encontro de autoridades do mundo todo no Rio de Janeiro, que terá na próxima semana a etapa considerada mais política do encontro entre as autoridades. Mas já nesta semana, um dos eventos mais aguardados neste ano de 2024 também, a Cúpula do G20 Social, um evento paralelo que antecede a Cúpula do G20 e que já começa na próxima quinta-feira. Na quinta, no dia 14 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, tem a mesa de abertura com a presença de ministros como Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Margarete Menezes, a ministra de Estado da Cultura, o embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, e na mesa de abertura estará presente também o nosso convidado, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que conversa a partir de agora com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ministro Márcio Macedo, muito bom dia, é um prazer ouvir o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor Fredo, bom dia a todos que fazem a Rádio Bandeirantes aí em Campinas, em São Paulo. Meus cumprimentos a todos que nos ouvem nesse momento através da sua audiência. É uma satisfação e uma alegria participar do seu programa. Satisfação é toda nossa, ministro. Gostaria que o senhor primeiro explicasse o que será discutido nesse encontro e a importância de diferentes pastas do governo federal, de lideranças da sociedade civil, estarem presentes juntas para discutirem essas pautas levantadas. Já não é de hoje, né, ministro? Olha, Heitor, o G20 é a reunião das 19 economias mais importantes do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O G20 é composto de duas trilhas, que eles chamam a econômica, coordenada pelos ministros da Fazenda, e a geopolítica, coordenada pelos ministros das Relações Exteriores. No caso do Brasil, que preside o G20 este ano, por Fernando Haddad e por Mauro Vieira, respectivamente. O presidente Lula inova nesse processo e faz uma criação inédita, que é o G20 Social, que na prática funciona como uma terceira trilha neste momento da presidência brasileira no G20, e determinou que eu coordenasse o G20 Social. Então, o que significa dizer isso? Nós estamos abrindo o debate que seria só para as economias do mundo, para o povo, para a população. Então, durante o ano inteiro aconteceu, seja nos grupos de engajamento do G20, que é o de juventude, o de trabalho, de mulheres, de startups, o de parlamento, enfim, todos os 13 grupos de engajamento se debruçaram sobre os 3 temas que o presidente Lula determinou para a presidência brasileira do G20, que é, primeiro, o combate à fome, a pobreza e a desigualdade, depois combate às mudanças climáticas e por políticas de sustentabilidade de uma transição energética justa, e terceiro, uma nova governança mundial. Então, os grupos de engajamento mais a sociedade civil organizada desse país debateram durante o ano inteiro esses 3 temas e, obviamente, os temas que lhe têm afinidade, como no caso do mundo do trabalho, esse novo mundo do trabalho que estão nos aplicativos, onde o cidadão é empreendedor, é dono do seu próprio destino, mas quando ele tem o primeiro acidente que estraga a sua bicicleta, o seu carro, a sua moto, ou fica acamado, ele percebe que não tem nenhuma proteção do Estado, não tem nenhuma garantia de direitos. Então, obviamente que esses temas eles foram discutidos também durante o ano. Tudo isso vai culminar na cúpula social do G20, que antecede a cúpula social dos chefes de Estado. A cúpula dos chefes de Estado acontecerá nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. A cúpula social do G20 acontecerá nos dias 14, 15 e 16 lá no Rio de Janeiro, no território do G20, que vai para quem conhece o Rio de Janeiro, que vai da Praça Mauá até o Boulevard, onde acontecerá atividades autogestionadas, isto é, atividades geridas pelos movimentos sociais, pelos grupos de engajamento. Começa no dia 14 às 9 horas.
do dia 14 às 14 horas, nós faremos a abertura oficial no espaço da imprensa lá no Fórum Interconselhos, e à tarde continuam as atividades autogestionadas. No dia 15 nós vamos debater os 3 eixos que eu aqui falei, e à tarde continuará as autogestionadas, e no dia 16 tem uma plenária final pela manhã que vai aprovar por unanimidade e por consenso, vai entrar o que seja consenso dos movimentos, um documento síntese que vai ser entregue ao presidente Lula neste dia, com a presença dele, para que ele possa encaminhar aos chefes de estados do mundo inteiro que estarão presentes no G20. As propostas de forma sintética dos movimentos sociais sobre os 3 temas que foram propostos pelo presidente Lula para o G20. Obviamente, todo esse debate feito nos grupos de engajamento, pelos movimentos, vai compor um caderno de anexo de propostas que vão acompanhar o documento, que vai ser documento síntese, que vai ser enviado para os chefes de Estado. Então, é um momento muito rico de participação das pessoas. O presidente Lula tem dito que um país, para dar certo, ele tem que fazer políticas públicas não apenas para o povo, mas com o povo e para o povo. E é isso que nós estamos fazendo no país, e é isso que a presidência brasileira está propondo no G20 este ano. Ministro Márcio Macedo, um tema que vem sendo muito discutido na sociedade é a proposta da tributação dos chamados super ricos no Brasil. Isso também será tema do G20 social? Isso deve ser discutido com outras nações que eventualmente já fizeram propostas semelhantes? Não, com certeza. Essa foi uma proposta brasileira que foi colocada para os países do G20. Isso, obviamente, caiu como uma luva no G20 social. Os grupos de engajamento e os movimentos sociais estão discutindo isso. Os estudos dão conta de que, se houver uma taxação dos super ricos de 2%, apenas 2%, tem um potencial para resolver o problema de 350 milhões de famintos ao redor do mundo. Esses recursos poderão compor esse fundo para acabar com a fome, com a pobreza, e direcionado também para um fundo ambiental que possa ter financiamento para enfrentar os problemas, a mitigação e as consequências das mudanças climáticas. Esse processo poderá ser muito importante e poderoso para manter as florestas tropicais de pé, como as florestas brasileiras, as florestas do Congo, as florestas da Indonésia, que são fundamentais para o equilíbrio climático do mundo, e também atender as populações que vivem nas periferias das grandes cidades ao redor das florestas, que vivem dentro da floresta, os povos da floresta. Então, é um processo muito civilizatório de debate para resolver esses problemas do mundo. Então, com certeza, isso está sendo debatido no fórum do G20, na cúpula, está sendo debatido neste momento e durante o ano inteiro pelos grupos de engajamento e pelos movimentos sociais, e com certeza estará presente na cúpula social do G20. Na cúpula do G20 social, com certeza esse tema é um dos temas que deverá compor o documento síntese a ser entregue aos chefes de estados nos dias 18 e 19. Ministro Márcio Macedo, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando agora e quiser se aprofundar nas discussões, acompanhar esses encontros, é possível ainda ter a participação popular, a inscrição pela internet? Isso terá transmissão também ao vivo pela internet, por meios oficiais do governo? Como é que a gente consegue acompanhar o G20 social a partir de quinta-feira, ministro? Então, tem um site do G20 social, tem um link que as pessoas podem se inscreverem até o dia 12. As inscrições lá na cidade do G20, no território do G20, será feita até o dia 14, na chegada. Então, as pessoas podem participar, seja virtualmente, se inscrever virtualmente ou presencialmente. Esse debate também foi feito na plataforma do Brasil Participativo, que todo esse material está disponível ainda para consulta, e as pessoas podem acompanhar também, que será feita cobertura não só pela grande imprensa, pela grande mídia, mas pela chamada imprensa alternativa, pelos sociais mídia, por todas as pessoas que estarão
lá no território do G20 para fazer essa cobertura do G20 social. Então, a participação está livre e aberta para que as pessoas possam contribuir e colocar suas impressões digitais na proposta política que vai ser encaminhada aos grandes chefes de Estado para que isso possa tornar realidade na vida das pessoas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho, uma boa semana, um bom G20 social para o senhor e toda a sua equipe. Eu que agradeço, Heitor, a oportunidade que você me dá de conversar com os brasileiros, com o povo de São Paulo sobre o G20. Quero convidar você e toda a equipe da Bandeirantes para participar do G20 Social, para cobrir, e todos que estão nos ouvindo nesse momento. É uma oportunidade única do Brasil fazer a diferença e mostrar que é importante construir as políticas públicas com a presença da população. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos. Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes.